Olá, amados, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que estão esses estudos aí? Vamos dar continuidade aos estudos de geometria espacial. Agora nós vamos estar direcionando, né, o nosso momento para uma fala sobre os poliedros. E aí, com relação aos poliedros, nós vamos ver o que tem a nossa lista de exercício, ver o que fala sobre ela, está resolvendo com vocês uma pequena parte, né? E está deixando que vocês estejam resolvendo o restante em casa. Para isso, vou compartilhar aqui a janela para a gente ver a nossa questão, falar sobre ela, né? Ver o que vem pedindo e auxiliar vocês também com relação a isso. A primeira questão, pessoal, ela vem falando o seguinte: ela vem falando para que a gente calcule a soma dos ângulos das faces de algumas figuras, né? De alguns sólidos geométricos. Então, quantos graus tem a soma das faces, né? De um tetraedro, de um hexaedro, do taedro, do decaedro e oquesaedro e cosaedro. Como eu tenho aí 5, eu vou resolver os 3 primeiros e deixar os 2 para que vocês estejam resolvendo em casa, porque seguem a mesma perspectiva, né? São de maneiras análogas à resposta. Então, nós vamos estar agora, né, direcionando para a página para a gente calcular a soma dos ângulos das faces de um tetraedro, hexaedro e octaedro. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos ver aí com relação a essas figuras, né? Qual é o resultado dessa soma. Então, pessoal, quando nós temos que calcular, né, a nossa fórmula pode ser dada como o seguinte: a soma vai ser igual a quantidade de vértice que tem, né, dentro da nossa figura, do nosso sólido, menos 2 vezes 4 vezes R, e que esse R representa para a gente um ângulo reto. Então, quando a gente tiver o final, a gente basta substituir esse valor de R por 90 graus, que vai dar para a gente, né, o nosso resultado. Na letra A, vem trazendo a figura de um tetraedro. O tetraedro, a gente sabe que esse V, pessoal, ele representa para a gente a quantidade de vértices. Então, o tetraedro, ele tem 4 vértices, né? 4 pontinhas. Então, nós vamos ter que 4 vértices menos 2 vezes 4R. 4 menos 2, 2 vezes 4R. 2 vezes 4, 8. 8 vezes R. Como eu falei anteriormente, esse R ele representa para a gente 90 graus. Então, quando vocês quiserem saber o resultado total, basta substituir o R por 90 graus. Então, nesse caso, 8 vezes 9 é 72. Então, 720 graus. Considerando a figura, né, do tetraedro. Na letra B, nós temos o hexaedro. O hexaedro, ele tem um total de 8 vértices. Ó, pessoal, é interessante que vocês não associem quantidade de faces com a quantidade de vértices. Por exemplo, o hexaedro, ele tem 6 faces, né? Porém, a quantidade de vértices são 8. Então, às vezes as pessoas associam logo, né? Colocar aqui o 6, e não é por essa logística. 6 é a quantidade de faces. A quantidade de vértices do hexaedro é 8. Então, 8 menos 2, 6 vezes 4, R. 6 vezes 4, 24. 24. Já vou colocar aqui o 90, né? Que é o 90 graus. Multiplicando 24 vezes 90, 2.160 graus.
Volto a dizer que a quantidade de vértices não está associada à quantidade de faces. Então, não é porque eu tenho uma figura hexaedro que eu vou ter 6 vértices, certo? Então, no caso do hexaedro, nós temos 2.160 graus. Na letra C, nós temos a figura do octaedro. Agora, veja que interessante. Por exemplo, o octaedro, ele é uma figura que ele tem 8 faces, mas a quantidade de vértices é menor. Ele tem apenas 6 vértices. É diferente do hexaedro. O hexaedro ele tem 6 faces e 8 vértices. O octaedro é o contrário. Ele tem 8 faces, mas tem apenas 6 vértices. Por lógica, né, a quantidade de graus dele, 6 menos 2, 4, tem que dar menor do que o hexaedro. 6 menos 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, nós vamos ter aqui 16 vezes 90, 1.440. Como eu disse, né? Como ele tem uma quantidade de vértice menor, a logística é que a quantidade de graus dele fosse menor do que o hexaedro. Então, nós temos aqui, pessoal, um total de 1.440 graus. Com relação às outras atividades, pessoal, eu vou deixar aí para que vocês estejam realizando, né? Como eu falei, as outras duas seguem de maneira análoga, então basta que vocês substituam a quantidade de vértices, que a gente já fez até, né, uma fala sobre isso nas aulas, e vou deixar o restante da atividade também para que vocês estejam resolvendo. Espero ter contribuído, né, pessoal, auxiliado vocês, e bons estudos, amados. Tchau, tchau, até a próxima.